A ciência já decifrou diversos enigmas do universo, mas algumas perguntas continuam desafiando até as mentes mais brilhantes. Como a vida começou? Será que estamos sozinhos no universo? O que reside dentro de um buraco negro? Por mais que tenhamos avançado no conhecimento sobre o mundo, existem fenômenos que permanecem inexplicáveis. Sabendo disso, eu decidi separar 5 dos maiores enigmas que a ciência ainda não conseguiu desvendar. Mas antes, se você quer conhecer mais sobre histórias e curiosidades do mundo, esse canal foi feito para você. Então já deixa o seu like e confere a sua inscrição aqui embaixo para não perder os próximos capítulos dessa história. A matéria escura e a energia escura. Se você pudesse remover tudo o que vemos no universo, estrelas, planetas, nebulosas, galáxias inteiras, ainda assim restaria algo invisível, imperceptível, mas fundamental. Essa substância misteriosa compõe a maior parte do cosmos e desafia toda a nossa compreensão da realidade. Do que é feito o nosso universo? Desde os tempos de Newton, acreditava-se que a gravidade visível era suficiente para explicar a estrutura do cosmos. Mas em 1933, o astrônomo Fritz Zwicky observou algo que desafiava essa lógica. Ele analisava um gigantesco aglomerado de galáxias chamado Coma, quando percebeu que elas estavam se movendo rápido demais. Se dependessem apenas da matéria visível, deveriam se dispersar pelo espaço. No entanto, havia algo segurando essas galáxias juntas, algo que não podia ser visto. Essa hipótese foi reforçada nos anos de 1970, quando a astrônoma Vera Rubin analisou a rotação das galáxias e percebeu que as estrelas nas bordas não estavam se movendo como esperado. Era como se uma força invisível as estivesse puxando. Essa força recebeu o nome de matéria escura e estima-se que ela compõe 27% do universo. O problema, ninguém sabe do que ela é feita. Ela não emite luz, não reflete, não interage com partículas comuns e, no entanto, exerce um forte efeito gravitacional. Cientistas tentam detectá-la, mas até agora ela continua sendo um fantasma cósmico. Agora, se a matéria escura já desafia a física, a energia escura torna tudo ainda mais intrigante. Durante séculos, imaginava-se que a gravidade desacelerava a expansão do universo. Mas no final da década de 1990, 2 grupos de astrônomos estudaram supernovas extremamente distantes e descobriram algo inesperado. O universo está se expandindo cada vez mais rápido. Isso não fazia sentido. O que poderia estar empurrando o próprio tecido do espaço para fora? Essa força desconhecida recebeu o nome de energia escura, e os cálculos indicam que ela compõe 68% do cosmos. Embora a origem desse fenômeno permaneça desconhecida, algumas hipóteses tentam explicá-lo. Talvez seja uma nova força fundamental, um tipo de pressão intrínseca ao espaço-tempo. Outra ideia sugere que a própria estrutura do vácuo quântico cria essa energia, e existem até teorias que afirmam que o universo pode estar à beira de um destino catastrófico chamado Big Rip, onde a energia escura se intensificaria ao ponto de rasgar tudo, galáxias, planetas e até os próprios átomos. Seja qual for a explicação, uma coisa é certa: 95% do universo ainda é um mistério. Segundo, a origem da vida. Como tudo começou? Se recuássemos bilhões de anos no tempo, muito antes dos primeiros organismos, encontraríamos uma Terra caótica, envolta em tempestades violentas, vulcões em erupção e oceanos ferventes. Era um planeta sem vida, mas de alguma forma, dessa paisagem hostil, surgiram as primeiras células, os primeiros traços de existência biológica. Como algo tão complexo quanto a vida pôde emergir do nada? Foi um acaso químico, um evento inevitável ou ainda há algo que a ciência não conseguiu decifrar? Até hoje, ninguém sabe exatamente como a matéria inanimada se transformou em organismos vivos. No século XIX, a crença predominante era a geração espontânea, a ideia de que formas de vida podiam simplesmente brotar da matéria bruta. Essa noção foi descartada com os experimentos de Louis Pasteur, que provaram que a vida surge apenas de outra vida. Mas então veio uma nova hipótese: e se, em um passado remoto, as condições da Terra fossem tão diferentes que permitissem essa transformação? Na década de 1950, os cientistas Stanley Miller e Harold Urey realizaram um experimento que mudou tudo.
Eles simularam as condições primitivas da Terra em um frasco, adicionando gases como metano, amônia e hidrogênio, e então aplicaram descargas elétricas, representando raios da atmosfera primitiva. Em poucos dias, moléculas orgânicas começaram a se formar, incluindo aminoácidos, os blocos fundamentais das proteínas. Isso provou que os ingredientes básicos da vida podiam surgir espontaneamente. No entanto, a lacuna entre moléculas simples e uma célula viva continua sendo um enigma. Como essas substâncias se organizaram para formar algo capaz de se reproduzir? Mas e se a vida não começou na Terra? Existe a possibilidade de que os primeiros organismos também tenham chegado do espaço, trazidos por meteoritos carregados de compostos orgânicos. Essa ideia, conhecida como panspermia, ganhou força quando os cientistas descobriram aminoácidos e açúcares essenciais para a vida em asteroides e cometas. Se isso for verdade, isso pode significar que a vida pode ter se formado em diversos pontos do universo e que talvez não sejamos tão únicos quanto pensamos. Outra questão que intriga os cientistas é se a origem da vida foi um evento inevitável ou um acaso tão raro que talvez nunca tenha se repetido. Se o surgimento da biologia foi resultado de processos comuns na química do universo, isso aumentaria significativamente a probabilidade de encontrarmos vida em outros planetas. Por outro lado, se foi uma combinação improvável de fatores extremamente específicos, então talvez sejamos uma anomalia cósmica, algo que jamais se repetiu em nenhum outro canto do cosmos. Seja qual for a resposta, a verdade continua perdida no passado profundo do nosso planeta. Terceiro, o paradoxo de Fermi. Onde estão os alienígenas? Olhe para o céu em uma noite sem nuvens. Cada estrela que brilha no firmamento pode abrigar planetas, talvez até mundos parecidos com a Terra. A Via Láctea, nossa galáxia, tem cerca de 4 bilhões de estrelas e estimativas sugerem que muitas delas possuam zonas habitáveis. Se isso for verdade, onde estão os alienígenas? Afinal, se a vida não é exclusividade da Terra, por que ainda não encontramos nenhum sinal de civilizações avançadas? Essa é a essência do paradoxo de Fermi, um dos maiores enigmas da astrobiologia. O físico Enrico Fermi formulou essa questão em meados do século XX. Durante uma conversa com colegas sobre a possibilidade de vida extraterrestre, ele se deu conta de que, se a vida e a inteligência forem comuns no universo, então deveríamos ter sido visitados ou, pelo menos, detectado alguma forma de comunicação extraterrestre. No entanto, o silêncio do cosmos permanece absoluto. Para entender esse mistério, imagine o que aconteceria se uma civilização surgisse em algum ponto da galáxia e tivesse tempo suficiente para se expandir. Mesmo viajando em velocidades subluminais, ela poderia colonizar toda a Via Láctea em poucos milhões de anos. No entanto, não há evidências de que isso tenha acontecido. Nenhuma espaçonave alienígena pousou em nossos quintais, nenhuma estrutura colossal foi avistada no espaço, nenhum sinal de rádio foi captado com certeza absoluta. Então, por que estamos sozinhos? Existem diversas hipóteses que tentam responder a essa pergunta. Uma das mais intrigantes é a ideia do grande filtro. Segundo essa teoria, existe uma barreira invisível na evolução da vida que impede que civilizações avancem até um estágio interestelar. Essa barreira pode estar no passado ou no futuro da humanidade. Se estiver no passado, significa que o surgimento da vida ou da inteligência é algo extremamente raro e somos uma exceção cósmica. Se estiver no futuro, pode significar que civilizações avançadas estão fadadas à autodestruição, seja por guerras, desastres naturais ou outras catástrofes. Também existe a chance de que estejamos procurando de forma errada. Talvez civilizações alienígenas não usem rádio para se comunicar, ou talvez sejam tão avançadas que sequer reconhecemos os seus sinais. Se uma civilização possuísse tecnologia milhares ou milhões de anos à nossa frente, ela poderia operar em níveis de realidade que sequer compreendemos, como inteligência baseada em energia pura ou comunicação através de dimensões superiores. Seja qual for a resposta, o paradoxo de Fermi continua sem uma solução. Quarto, a consciência humana, o que nos torna nós. Feche os olhos por um instante. Agora pergunte-se: quem sou eu? Essa voz que ressoa em sua mente, os pensamentos que fluem incessantemente, a percepção de existir. O que exatamente é a consciência? Como simples impulsos elétricos no cérebro podem gerar emoções, memórias e uma identidade única? Porque estamos conscientes de nós mesmos e do mundo ao nosso redor, enquanto outras formas de vida
parecem operar no piloto automático. Esse é um dos maiores mistérios da ciência. A biologia explica como o cérebro funciona, mas ainda não conseguimos compreender como ele produz a experiência subjetiva de ser quem somos. Podemos identificar áreas cerebrais envolvidas em emoções, decisões e percepções, mas o que faz a matéria bruta do cérebro gerar pensamentos e sentimentos? O que torna essa pergunta ainda mais intrigante é que não há um consenso sobre onde a consciência começa e onde ela termina. Sabemos que os humanos possuem essa percepção, mas e quanto aos animais? Muitos demonstram inteligência, emoções e até capacidade de aprendizado, mas será que possuem uma forma de autoconsciência? Será que máquinas podem se tornar conscientes um dia? Existem diversas teorias sobre a origem da consciência, mas nenhuma delas oferece uma resposta definitiva. Alguns cientistas acreditam que a consciência surge como um subproduto da complexidade do cérebro. Segundo essa ideia, quando uma rede neural atinge um nível sofisticado de conexões, a consciência simplesmente emerge, da mesma forma que uma corrente elétrica surge ao conectar os fios de um circuito. Se for verdade, isso pode significar que a inteligência artificial, conforme ela avança, pode um dia se tornar consciente também. Outra teoria sugere que a consciência não é uma simples consequência da atividade cerebral, mas sim um fenômeno fundamental da natureza, como a gravidade ou o tempo. Esse conceito, conhecido como panpsiquismo, propõe que todos os sistemas físicos possuam algum grau de experiência consciente, desde átomos até cérebros humanos. Isso implicaria que a consciência não é algo que surgiu na evolução, mas sempre esteve presente no universo em diferentes níveis. Seja qual for a resposta, esse é um mistério que toca diretamente cada um de nós. Afinal, o que somos além da nossa própria consciência humana? Em quinto lugar, os mistérios dos buracos negros. O que acontece dentro deles? Embora sua existência tenha sido prevista há mais de um século, a verdadeira natureza dos buracos negros continua sendo um dos mistérios mais fascinantes da ciência. Imagine uma região no espaço onde a gravidade é tão intensa que nada pode escapar, nem mesmo a luz. Isso é o que define um buraco negro. O conceito surgiu pela primeira vez com o físico Carl Schwarzschild em 1916 como solução das equações de Albert Einstein para a teoria da relatividade geral. Essa teoria, que descreve como a gravidade afeta o espaço e o tempo, prevê que uma estrela muito massiva, quando esgota o seu combustível, pode colapsar sobre si mesma, criando uma singularidade, ou seja, um ponto de densidade infinita. Ao redor dessa singularidade, forma-se o horizonte de eventos, o ponto sem retorno. Uma vez que algo ultrapassa esse limite, não há mais escape possível. A ideia de um ponto onde as leis da física parecem se romper é assustadora e ao mesmo tempo fascinante. Mas o que acontece dentro de um buraco negro? Isso, como você pode imaginar, continua sendo um mistério. O que se sabe é que, ao se aproximar da singularidade, o tempo e o espaço começam a se distorcer de maneira extrema. A gravidade tão intensa deforma o próprio tecido do espaço-tempo, criando efeitos inimagináveis. Por exemplo, o tempo desacelera drasticamente à medida que se chega perto do horizonte de eventos. Para um observador externo, qualquer coisa que caísse em um buraco negro pareceria desacelerar até parar completamente no momento em que atingisse o horizonte de eventos, nunca realmente desaparecendo. Mas o que acontece com a matéria que cai dentro de um buraco negro? Para isso, existem várias hipóteses. A hipótese predominante sugere que a matéria é comprimida até uma singularidade onde as leis da física que conhecemos deixam de ser válidas. Os buracos negros poderiam ser portais para outras dimensões ou até mesmo para outros universos. Isso se alinha com o conceito de que o universo que conhecemos poderia ser apenas uma das muitas bolhas em um multiverso. Contudo, sem uma maneira de observar diretamente o interior de um buraco negro, essas ideias continuam sendo especulações. Já uma das áreas mais intrigantes em torno dos buracos negros é a informação perdida. A teoria quântica sugere que toda a informação sobre o estado de um sistema deve ser preservada, mas quando algo é engolido por um buraco negro, parece que essa informação desaparece. Isso leva a uma enorme controvérsia entre físicos. Se a informação realmente se perde, as leis da física seriam violadas? No fim, os buracos negros continuam sendo um dos maiores desafios para a física moderna. Eles conectam as fronteiras da relatividade geral com a mecânica quântica, duas teorias que até hoje não se conciliam
perfeitamente. E assim chegamos ao fim da nossa lista sobre os maiores mistérios não resolvidos pela ciência. Se você ficou até o final e gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like e conferir a sua inscrição aqui embaixo para que a gente possa fazer esse canal crescer cada vez mais. E agora, se você quer conhecer mais sobre o nosso mundo e universo, é só você clicar no vídeo que está aparecendo agora na tela para você. Vejo você no próximo capítulo da nossa história.